Pessoal, tudo bom? Aqui é o Wagner e eu vou mostrar para vocês aqui um exercício sobre probabilidade para dados normais, onde a gente vai usar a tabela Z, tá? O pessoal chama de estatística Z, eu já vi gente chamando de teste Z, mas o mais correto é estatística Z, para a gente não ficar tão perdido e desesperado na hora que a gente pega um conjunto de dados, tá? Isso daqui a gente usa no dia a dia, mas na verdade eu vou trabalhar como se fosse um problema, tá? Que fica mais fácil aí a gente entender como aplica essa estatística aqui. E não tem jeito, você tem que ler os dados e, se possível, já ir organizando esses dados conforme você vai lendo, tá? Vamos lá. Uma indústria percebeu que existem cana-de-açúcar com diferentes diâmetros do colmo, tá? E quando esses diâmetros do colmo eles são maiores do que 2,10, essa cana-de-açúcar ela fica mais açucarada. E quando esse diâmetro do colmo é menor do que 1,98, esse açúcar que é extraído ele fica pouco açucarado. Tá? Colmo nada mais é do que o gomo da cana-de-açúcar. Suponha que o diâmetro do colmo de uma plantação que será utilizada para a fabricação de açúcar tem distribuição normal com média 2 e padrão 4. Pessoal, na vida real é você que calcula isso, tá? A indústria que tem que calcular isso, isso aqui é hipotético, mas você tem que fazer uma grande amostragem para acreditar nessa média, nesse desvio padrão. Não basta uma simples amostragem aqui não, tá? Nesse caso, eu já passei os dados para vocês para ficar mais fácil para a gente resolver na forma de exercício. Sabendo que mais do que 10% de colmos ruins prejudicam o açúcar, calcule e responda. Vamos lá. A gente nesse vídeo vai responder a letra 1A, tá? Calcule a probabilidade de um colmo ter diâmetro com valor entre 2, que é a própria média, de 2,05. Por que eu fiz isso? Tá? Por que eu quero que vocês calculem uma probabilidade baseada na média? Porque a estatística Z é baseada na média. Tá? Se a gente for observar aqui a estatística Z, tudo é em relação à média. Então, como assim? A gente vai transformar a nossa média em uma média Z. E quando a gente faz essa transformação, a média fica igual a zero, tá? A média fica aqui, é igual a zero. E a gente olhando os dados normais, né, considerando os dados sendo normais, a gente vai ter desvios padrões depois da média e desvios padrões antes da média. Nesse caso aqui, um desvio padrão depois da média, dois desvios padrões depois da média, tá? E aqui pode ser para baixo também. Nesse caso, 50% dos meus dados estão desse lado, 50% dos meus dados estão desse outro lado da média aqui. Por que isso é importante? Porque média e desvio padrão vão estar sempre dentro da estatística Z. Ok? Então aqui a minha média era 2, a minha média do exercício, o meu desvio padrão era 0,04. Notem que o símbolo da média é nu, que é esse símbolozinho aqui, tá? Aparece um U, e o símbolo do desvio padrão é sigma. Então eu já sei que é da população inteira. Se fosse de uma amostragem, seria aquele X com um tracinho e seria S, tá? Só relembrando aí. E o valor que eu quero encontrar vai ser o meu X, nesse caso o meu X é 2,05 que eu tenho nos meus dados. Aqui o que é importante? É importante você transformar os seus dados, os seus próprios dados, né, em Z. Se a gente jogar a média aqui, ó, vamos jogar o valor de média aqui como se fosse X. 2 menos 2, dividido pelo valor do desvio padrão, vai dar zero. Então a minha média daria zero, que nem eu estava explicando para vocês. Mas o meu valor que eu quero encontrar é esse daqui, de 2,05. Então o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. O seu Z tabelado, ou o seu Z de 2,05, ele vai ser igual a o seu próprio valor, que é aquele que você quer encontrar, menos a média dividido pelo desvio padrão, dividido pelo sigma aqui. Para quem está no Excel, não esquece de colocar parênteses, tá? Na fórmula está bem claro que a gente tem a parte do numerador e denominador, né, bem separadinho, mas para o Excel você tem que colocar parênteses, ok? Bom, você achou, né, o seu Z para 2,05 e agora você tem que ir aqui numa tabelinha de distribuição normal, tá? E como você lê essa tabela? Tá vendo que a distribuição Z a gente vai até a segunda casa decimal? E guardem isso, tá? Aqui deu 1,25, né? 1,25. Os dois primeiros números estão nessa parte da tabela aqui. Então a gente tem 1,2 aqui embaixo, ó, 1,2. E o terceiro número, que é a segunda casa decimal, está nessa parte da tabela aqui, ok? Então a gente vai procurar 1,2 e vai procurar o 0,05, né? Aqui, ó.
o 5zinho do meu número. 1,2 a gente vai até onde tem o 5, aí seria 1,25. Esse é o meu valor de probabilidade, você vem e anota ele aqui, ó, 0,3944. Nossa, mas que número estranho, né? Porque 0,3944 é bem pouco intuitivo quando você vai comparar ele aqui na sua tabela. Só que você pode transformar isso em porcentagem, eu acho que fica muito mais fácil a gente trabalhar isso em porcentagem. Então, 39% dos seus dados estão entre 0 e 1,25, porque a gente está fazendo aqui, né, uma probabilidade Z, não é 2,05, você transformou isso, tá? Então, se a gente colocar 1,25, ele vai dar mais ou menos aqui, não precisa ser tão certinho, é mais para a gente entender. Então, 39% dos dados estão entre 0 e 1,25. Fica difícil a gente simplesmente fazer isso, né, olhando, então eu acho mais fácil a gente vir aqui, ó, inserir ilustrações formas, e a gente vai pegar todos os dados que estão de 0. Você pode vir clicando aqui, ó, dando vários cliques, Shift para ficar retinho, mais ou menos onde está o 2,25, e vai ficar mais ou menos assim, ok? Eu vou pintar isso daqui, vou colocar uma transparência, porque eu acho que fica melhor para a gente entender algumas coisas. Bom, o que acontece? Significa que 39,44% dos dados estão entre a média e 1,25, que representa aquele valor inicial de 2,05, tá? Que é o seu valor real. Então, essa, se você parar para pensar, você já respondeu. Porque na minha questão aqui, ó, eu perguntei qual é a probabilidade de um cômodo ter diâmetro entre 2, que é a própria média, e 2,05. Então a resposta é 39,44%. Ah, Wagner, mas por que você fica falando para a gente fazer essa figurinha? Porque nesse caso foi fácil, eu fiz de propósito, tá? Mas em outros casos, se você não fizer a figurinha, você vai se perder, ok? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vocês coloquem no comentário se o vídeo ajudou vocês, se ele não ajudou vocês. E quem quiser pedir o material, pode pedir meu material aí, ok? Logo mais eu faço a letra B. Abraço e até mais.